Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom, a gente vai começar a falar sobre ligações químicas, né? Então, só relembrando algumas coisinhas assim. Aqui nós temos a tabela periódica, né? Então, lembrem que todos os elementos da tabela, aliás, os elementos representativos da tabela periódica, que incluem a família 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17 são os elementos representativos, tá? Eles querem ter uma configuração, a gente chama de configuração eletrônica, ou seja, a mesma quantidade de elétrons que os gases nobres que estão aqui. Por isso, teoria do octeto, porque os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Camada de valência e última camada são sinônimos. Então, os elementos representativos querem ter 8 elétrons também. Para conseguir ter 8 elétrons, eles fazem ligações químicas entre si, tá? O primeiro tipo de ligação que a gente vai ver é a que se chama iônica. Na ligação iônica, o que acontece? Um elemento, um átomo, vai doar um elétron e outro átomo vai receber um elétron. Então, vamos observar aqui, ó. A gente tem um átomo de cloro. O cloro, ele tá aqui na família 17, aqui, ó. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele quer receber um único elétron para se tornar estável. O sódio, que é o Na, tá aqui, ó, por sua vez, está aqui, na família 1A, né, ou família 1. Então, isso significa que ele tem um elétron na última camada. O que ele vai fazer? Ele vai doar esse único elétron que ele tem na última camada para o Cl. Na camada anterior, ele vai ficar com 8 elétrons, portanto, estável. E o Cl, ao receber esse elétron do sódio, se torna estável também, porque na sua última camada vão ficar 8 elétrons. Por isso que eles se combinam perfeitamente, tá? Isso é ligação iônica. Bom, aqui está a tabela periódica, né, pra gente sempre lembrar que a família 1, 1 elétron na última camada, família 2, 2 elétrons na última camada, família 13, 3 elétrons na última camada, e assim por diante, tá? Agora, alguns exemplos, olha só. O Mg, que é o magnésio, ele tá aqui, na família 2. Então, isso significa que ele tem 2 elétrons na última camada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai doar esses 2 elétrons para algum elemento que precise de elétrons, para algum átomo que queira receber elétrons. Quando ele doa esses 2 elétrons, lembra que para ser átomo, ele precisa ter a mesma quantidade de cargas positivas que ele tem de cargas negativas. Como ele vai doar 2 elétrons, ele vai perder 2 cargas negativas, ele vai ficar com 2 cargas positivas a mais. E a gente representa isso na química assim, ó, Mg2+, porque ele vai doar 2 elétrons e vai ficar com 2 cargas positivas a mais, certo? Agora, a situação do oxigênio. O oxigênio está aqui na família 16, então ele tem 6 elétrons na última camada. Para ficar com 8, né, que é o objetivo de todos esses elementos representativos, 8 elétrons na última camada, ele quer muito receber 2 elétrons, tá? Então, ele precisa receber esses 2 elétrons para se tornar estável. E como que a gente representa isso? Assim, ó, O2-, porque ele vai receber, ele quer muito receber 2 cargas negativas, certo? E aí, para juntar os dois, né? Juntar quem quer doar com quem quer receber. Assim, aqui a gente tem o Mg2+, e o O2-. Percebe que eu sempre vou ter alguém que quer doar, positivo, com alguém que quer receber, negativo.
Nessa situação, ó, eu vou ter, quando eu juntar os dois, como que eu faço? O número que tá aqui em cima, eu desço aqui para baixo no cantinho do MG. E o número que tá aqui em cima do MG, eu vou descer aqui para baixo no cantinho do O. Sempre assim, ó. Nesse caso, como o número é igual, é uma proporção, né? Isso quer dizer que para cada 2 mgs eu preciso de 2 oxigênios. Como essa proporção então é a mesma, eu posso dizer que para cada 1 mg eu preciso de um O. Então, eu não preciso colocar quando os números forem iguais, tá? Ou, por exemplo, o NaCl. O Na, ele quer doar um elétron, por isso tem um positivo aqui. Se é 1, eu nem preciso colocar, nem preciso me preocupar. Enquanto que o Cl, ele quer muito receber um elétron. Olha que combinação perfeita. Também, né, quando é 1, eu não preciso colocar, tá? Quando eu junto os dois, teoricamente, o número que tá aqui desce para cá. E o número que tá aqui desce para cá. Como eu não tenho número nenhum, eu só junto as duas representações aí do elemento, né? Os dois nomes do elemento. E fica NaCl, tá? Então, quando os números forem iguais, eu não preciso colocar, é só juntar. E quando os dois números que estiverem ali em cima forem 1, eu também não preciso colocar nada. Lembrando que quem desce sempre aqui para baixo, ó, são os números, nunca as cargas. As cargas só ficam lá em cima. E essa situação, ó, o alumínio, ele tá aqui na família 13, bem aqui. Então, ele tem 3 elétrons na última camada e ele quer doar esses elétrons. O flúor, que é o F, esse aqui, tem 7 elétrons na última camada, tá aqui, ó, na família 17. Então, ele quer receber um elétron. Como que eu faço para juntar os dois? A mesma coisa, ó, o número que tá aqui vai descer para cá, pro flúor, e o número que tá aqui em cima no flúor desce para baixo no alumínio. Como é ou seja, não tem número nenhum, porque é o número 1, eu não preciso colocar. Então, vai ficar AlF3. Isso significa que um Al vai doar um elétron para cada flúor. Por isso, precisa de 3 flúors, certo? Uma Al, que tem 3 elétrons disponíveis para doar. Quando ele se ligar com o flúor, ele vai doar um elétron para cada flúor. Ou seja, eu preciso ter 3 flúors para interagir com um alumínio, com um Al. Por isso, a fórmula dele fica AlF3, tá? Essa é a ligação iônica, tá? Agora a gente vai falar sobre a ligação covalente. Na ligação covalente, os elementos, os átomos vão compartilhar elétrons de modo que todo mundo fique com 8 elétrons na última camada. Então, vamos ver como isso funciona, tá? Ah, importante, vou falar uma coisa. Percebe que a ligação iônica, ela sempre vai acontecer entre um metal, tá vendo? O alumínio é um metal, e o F, que é o flúor, é um ametal. Então, ligação iônica é sempre entre metais, que são esses em verde, e ametais, que são esses em amarelo. Na ligação covalente, é só entre ametais, tá? Então, compartilhamento de elétrons só existe nesses elementos em amarelo aqui, certo? Com exceção do hidrogênio, que ele também faz ligações covalentes, tá? Por quê? Lembra que o hidrogênio ele é especial, ele fica estável com 2 elétrons apenas, né? Ele não entra na teoria do octeto, ele é uma exceção à regra do octeto, tá? Então, ligação covalente, vai haver compartilhamento de elétrons. Então, aqui, ó, o Cl, a gente olhar aqui, ele tá na família 17, deu pra ver? 17, 7 elétrons na última camada. Então, as bolinhas azuis representam os elétrons deste Cl e as bolinhas vermelhas deste Cl, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons. Mas o que está acontecendo aqui?
Esse elétron e esse elétron é ao mesmo tempo dos dois Cl's. Porque eles estão compartilhando esse par de elétrons, tá? Então, ó, quando eles compartilham esse par de elétrons, olha só, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele está estável. A mesma coisa o outro Cl, do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na camada de valência, portanto, os dois estão estáveis. Então, eles estão compartilhando um par de elétrons, a gente diz, tá? Aqui, como é apenas o compartilhamento de um par de elétrons, ou seja, cada um está compartilhando um elétron, a gente diz que é uma ligação simples, tá? Outra situação que a gente pode encontrar é assim, são ligações duplas e triplas, né? Onde a ligação duplas é o compartilhamento de dois pares de elétrons. E a tripla aqui no exemplo é o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Então, olha só, o nitrogênio, que é o N, ele tá aqui, ó, família 15. Portanto, ele tem 5 elétrons na última camada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para se tornar estável, de acordo com a teoria do octeto, ele precisa de 3 elétrons, né? Cada um deles. Então, o que eles vão compartilhar? Cada um vai compartilhar, eles vão compartilhar entre si, melhor falar assim, eles vão compartilhar entre si 3 pares de elétrons, de modo que cada um fique com 8 elétrons. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora desse a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses elétrons que estão aqui no centro, eles são ao mesmo tempo deste nitrogênio e deste nitrogênio. Então, tá todo mundo estável. Uma outra situação, olha só, a água, H2O, né, que é bem conhecida essa fórmula. A água, ela está ligada também através de ligação covalente. Lembra que eu falei, ó, o hidrogênio, ele é especial, né? Ele é uma exceção à regra do octeto, ele se torna estável com 2 elétrons na última camada. Então, vamos observar essa imagem aqui e analisar ela. Ó, no centro, o oxigênio com seus 6 elétrons na última camada. Olha só, ele está lá na família 16, aqui. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai compartilhar um elétron com esse hidrogênio, enquanto vice-versa, né? O caminho contrário também é verdadeiro. Esse hidrogênio vai compartilhar um elétron com esse oxigênio. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O hidrogênio já está estável com 2 elétrons e o oxigênio com 7. O que ele faz então? Ele realiza uma outra ligação exatamente igual com outro hidrogênio, para ficar com 8 elétrons na última camada. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse hidrogênio já está estável também com 2 elétrons. Estes elétrons são ao mesmo tempo deste hidrogênio e do oxigênio. E esses elétrons são ao mesmo tempo do oxigênio e deste hidrogênio. Percebe então que eu tenho um oxigênio, um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de H, de hidrogênio. Por isso que a gente fala H2O, certo? Então é isso, a gente vai conversando aí nas aulas ao vivo. Qualquer dúvida me encaminhe em e-mails. Tchau, gente, até mais!